Bom, então bom dia, gente. Eu sou Raíssa e eu fui convidada aqui para falar hoje sobre qual o diferencial da terapia cognitivo-comportamental para melhora terapêutica no ambiente de consultório. Vocês têm alguma noção do que eu vou falar para vocês hoje? Não? Bom, me falaram que vocês são de períodos variados, né? E me falaram que alguns já tiveram contato com a terapia cognitiva e que outros ainda não. Eu trouxe algumas questões sobre a terapia cognitiva para situar vocês sobre o que eu vou trazer para vocês hoje. E eu queria que a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ficar à vontade para me perguntar. E aí a gente vai conversando, vocês estão livres para isso, tá bom? Bom, então o psicólogo clínico trouxe aqui o caminho dos estudos, né, da formação. Então, a gente se forma como generalista, todos vocês aqui imagino que vão concluir o curso e vão se tornar generalistas dentro da profissão do psicólogo, né? E depois disso, o caminho é se especializar em alguma coisa. Nós estamos falando aqui da clínica, né, gente? Psicólogo clínico, principalmente. Então, a gente vai se especializar dentro de alguma área e eu trouxe para vocês o que eu fiz até hoje de especialização. Eu me especializei primeiro em trabalho social com famílias e comunidades, na área de conhecimento sobre saúde e bem-estar social, numa faculdade lá do Rio de Janeiro. E eu fiz essa especialização porque eu estava trabalhando em uma comunidade na Pampulha, em que eu estava atendendo a família de crianças e adolescentes que estavam em situação de risco nessa comunidade. Aí eu fiz essa especialidade para me dar um suporte para eu trabalhar nesse contexto. Depois eu me especializei na minha área, que é terapia cognitivo-comportamental, e numa faculdade de São Paulo. E a formação é continuada, vou fazendo outros estudos, né? Outra formação. Mas, enfim, depois de especializado, a gente tem um mestrado, para quem que nem eu quer ser professora, não sei se vocês pensaram nessa hipótese, mas é uma coisa que eu gosto, eu quero muito. Então, meu caminho será fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, um dia eu chego lá. Eu vou passando para você. Ah, obrigada. Então, o que faz o terapeuta cognitivo-comportamental no consultório? Para falar do diferencial do terapeuta cognitivo-comportamental, acho importante trazer para vocês esse contexto, né? O que faz um terapeuta cognitivo-comportamental? Principalmente para vocês que ainda não tiveram contato com essa abordagem, né? Então, pode passar. Então, primeiro, a gente faz uma anamnese, a gente identifica o sujeito, pega os dados pessoais dele. Tem psicólogos que fazem genograma, que analisam o genograma, tem psicólogos que não. Mas o genograma, com a base estrutural da família, informações socioeconômicas, religião, escolaridade, o trabalho que ela faz, informações clínicas, se ela faz uso de medicação ou não, quais especialidades ela faz, restrições que ela tenha, rotina, os hábitos que ela tem dentro da rotina dela, a autopercepção, o que ela pensa sobre ela mesma, as atividades que geram prazer para ela, avaliar o humor. E aí, dentro dessa avaliação do humor, você pega o período de vida da pessoa relevante para você fazer essa avaliação do humor, faz um exame psíquico dela para avaliar como que está a memória, a atenção, toda a questão cognitiva, ontogênese, que é a avaliação do desenvolvimento, inclusive gestacional, cognitivo, social, sexual. Tem psicólogos que não fazem essa avaliação e acham ela fundamental, né? Qual que é a avaliação sexual, o desenvolvimento dessa pessoa, né? Muitas famílias tratam a sexualidade como tabu, então isso tem que ser abordado nessa avaliação inicial também. Eu acho importante. Além disso, receios e expectativas que ela tem em
relação à vida dela, em relação à família, em relação às relações que ela tem. Então, essa é a anamnese, é o básico. Você começa fazendo isso com a pessoa. Depois que você fez toda essa avaliação, você faz o levantamento da demanda. O que ela chegou no consultório? Qual que é a queixa que ela tem na vida dela? E várias queixas, né? E aí você vai, a terapia cognitiva vai trabalhando, ela é focada, então vai trabalhando uma questão de cada vez. E às vezes elas se misturam, né? Elas são entrelaçadas. Na terapia cognitiva a gente trabalha com diagnóstico, né? Tem abordagens que não trabalham com diagnóstico, mas a terapia cognitiva trabalha com diagnóstico. A gente faz o diagnóstico diferencial da pessoa, né? Se ela apresenta sensações ou questões de um determinado diagnóstico ou de outro, e aí você faz esse diagnóstico diferencial exatamente para identificar o que de fato ela tem. Porque a terapia cognitiva ela tem uma base que vai trabalhar esse diagnóstico, considerar esse diagnóstico. Então você tem que saber o que a pessoa tem. E a gente faz a conceituação cognitiva, que eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem o que é isso. A gente faz o plano de tratamento, né? Então, a pessoa chega, a gente faz essa avaliação e a gente tem que saber o que a gente vai falar com ela. A terapia cognitiva, ela é uma terapia, ela é estruturada, inclusive as sessões. Ela é uma terapia com entendimento de atendimento breve. A pessoa não vai sair curada em uma sessão, mas ela tem o objetivo de ser breve. Isso significa que tem sessões determinadas, né? Então você faz esse planejamento. E não necessariamente a pessoa você vai conseguir trabalhar com ela nesse número fechado, né? Então é sempre uma perspectiva desse fechamento de sessões, porque tem pessoas que podem resolver a questão dela antes desse prazo que você pensou que você trabalharia com ela e depois desse prazo que você determinou. Então, a gente considera cada pessoa como única, né? Então, a gente não tem como estipular uma sessão definida, generalizar isso para todas as pessoas. Mas a gente trabalha com atendimento breve e planeja as sessões. O que a gente vai fazer para que a pessoa chegue até o final e ela consiga a melhora esperada. A gente faz a reestruturação cognitiva, que é exatamente essa melhora que a gente espera, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela. E o follow-up, que é no final das sessões, a gente faz o acompanhamento final para acompanhar essa pessoa para as recaídas que ela tiver e programar ou ajudar essa pessoa a ela seguir a vida com as próprias pernas, né? Saber lidar com essa dificuldade que ela tem e que pode continuar dependendo do transtorno, do diagnóstico que ela tem. Pode falar. Então, o modelo cognitivo é um modelo que trabalha com as situações, com a percepção que a pessoa tem em relação à vida dela, a forma como ela enxerga o mundo. A situação é o fato, né? Por exemplo, aqui, resposta errada na aula de estatística. Então, ela dando essa resposta, essa situação de dar a resposta errada na aula, ela pensou. Então, existe uma situação e ela pensa em relação a essa situação. Eu sou incompetente, né, e esse pensamento em relação a ela. Isso é muito difícil para mim, não tenho capacidade para o estudo. Então, vou falar um pouquinho sobre crenças no próximo slide. Então, o pensamento vem da forma como que a gente enxerga o mundo. O pensamento que a gente tem gera uma emoção, nervosismo, tristeza. E desse pensamento que gera uma emoção também determina o nosso comportamento. Ela baixou a cabeça e não acompanha mais a aula. Então, esse é um exemplo do modelo cognitivo. Como que a gente trabalha dentro do consultório no
muitas vezes. Obrigada. Então, falar um pouquinho mais sobre os pensamentos, né? Aqui é o mesmo modelo cognitivo e trabalhando mais os pensamentos. A gente trabalha com 3 crenças básicas. A crença automática é aquela que vem na nossa cabeça imediatamente. Por exemplo, a blusa dela é vermelha. É um pensamento automático. Eu só falo besteira. Pensamento automático. Seu pensamento intermediário, eles acham que sou tola. É uma regra. É um pensamento automático, pensamento intermediário e a crença central. Eu sei me expressar bem verbalmente, eu sou inadequada. Pode passar. Então, vem essa tríade cognitiva. Dentro desses 3 pensamentos, automático, intermediário e central, eles vêm sobre a forma como a gente percebe o mundo. A gente percebe sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o outro, né? Sobre o ambiente externo e sobre o futuro, perspectiva de presente, passado e futuro que a gente tem sobre o que a gente vive. Então, essa é a tríade cognitiva. Pode passar. Ninguém tem dúvida? Bom, então, diante desse conceito básico que eu trouxe para vocês sobre a cognitiva, então, quais seriam esses diferenciais do terapeuta cognitivo comportamental? Pode passar. Uma coisa que eu quero deixar claro, gente, que eu acho importante, é que nenhuma abordagem da psicologia é melhor que a outra. Né? Uma coisa que me veio quando eu coloquei esse tema para vocês, é que quando a gente pensa num diferencial, né, me veio o pensamento de que uma pode ser melhor que a outra. Eu quis deixar isso claro para vocês. Não existe uma abordagem da psicologia que é melhor que a outra. Então você tem que se identificar com ela. Todas trabalham com o sujeito, todas querem fazer com que a vida dele melhore. Então você tem que se identificar com o que vocês preferem. Eu estou aqui vendendo meu peixe para vocês. Eu amo a terapia cognitiva e para mim ela faz muito sentido. Então vamos ao diferencial. Primeiro, eu já falei para vocês, a terapia cognitiva comportamental é estruturada. Pode perguntar. Como é que você chama? Natasha. Falando de pergunta, porque eu li em algum lugar que a TCC ela é tida como padrão ouro para alguns tratamentos. Isso não mostra que ela talvez seja melhor que outras abordagens, pelo menos para alguns tratamentos de alguns transtornos? Depende do objetivo. Eu percebo na minha prática que eu consigo uma melhora rápida com o paciente. E depende do paciente. Lembra que eu falei que cada pessoa é única? Tem pessoas que estão com o mesmo transtorno, com o mesmo diagnóstico, mas a vida é diferente. E o suporte também é diferente. Então, com o mesmo transtorno, às vezes até com o mesmo score do teste que eu apliquei, com o mesmo número do teste que eu apliquei, a resposta dessas pessoas é diferente. Então, até na minha própria abordagem, a resposta é diferente. Então, depende do objetivo que você tem em relação a essa melhora, né? Eu percebo que todas as abordagens trabalham com a melhora da pessoa. Então, esse é o objetivo final. Agora, como isso será feito, isso é individual de cada uma. Né? Eu percebo essa melhora rápida na minha prática. Eu trabalho com pacientes em risco e pacientes com diagnósticos graves. Eu trabalho aqui em Belo Horizonte com parceria com 2 psiquiatras. Então, os pacientes que chegam até mim, eles têm esse diagnóstico mais graves. Então, quando eu trabalho com a TCC com eles, uma das coisas que eu percebo é essa melhora rápida deles. Então, eu consigo tirar uma pessoa que está com um transtorno grave e diminuir um pouco para moderado e para leve. E aí depois é que segue o trabalho maior. Né? Você tira a pessoa do quadro de risco e aí você começa a trabalhar com ela. Porque às vezes a noção de doença e saúde ela é importante.
importante de você pensar nela. Porque normalmente a gente tende a pensar em trabalhar com a doença, né? Mas e com a saúde? Uma das coisas principais que eu vejo é trabalhar com prevenção. E não é porque a pessoa não está doente, com um diagnóstico, que ela está saudável. Então, o ouro que eu vejo é em trabalhar com essa prevenção, né? Trabalhar com a saúde da pessoa e como ela pode ter uma vida com cada vez mais sentido e conseguindo o que verdadeiramente ela quer na vida, sem que ela chegue na doença. Né? Porque quando ela chega na doença, a gente tem que apagar incêndio, né? A gente tem que fazer com que a pessoa melhore e entre em um quadro de saúde. O que eu vejo que é difícil, né? Quando você trabalha a doença, normalmente as pessoas saem do consultório. Principalmente com criança. Né? Quando a criança tem uma melhora, os pais já tiram a criança da terapia. Não é uma regra não, mas é uma coisa que acontece com frequência. Respondi? Alguma dúvida, gente? Não? Então tá. Então, primeiro diferencial, a terapia é estruturada. A terapia cognitiva é estruturada. Eu já falei para vocês que a gente planeja as sessões. Então a gente planeja desde a primeira sessão até a última sessão. E isso muda, viu, gente? Com o passar das sessões, a gente vai descobrindo cada vez mais conteúdo daquela pessoa, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas. E essa programação, ela é flexível a cada momento que a gente vai atendendo. Pode passar. Então, outra coisa, terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que trabalha com a evidência, logo convidamos o cliente a perceber novas possibilidades, ressignificando a realidade que ele está percebendo. Então, essa é a reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva é a pessoa chegar com um pensamento disfuncional, que a gente chama um pensamento que traz algum prejuízo para ela na vida dela, e a gente reestrutura esse pensamento, a gente trabalha com a forma de pensar das pessoas, né? Então a gente reestrutura esse pensamento para que ela perceba uma realidade diferente, para ela relacionar o comportamento dela, fazer algo diferente, fazer ela algo mais funcional para a vida dela. Deixa eu pensar num exemplo. Eu penso que quando meu namorado não me liga, ele não gosta de mim. Se meu namorado não me liga 3 vezes, 5 vezes no dia, então ele não gosta de mim. Quando eu penso isso, eu fico extremamente ansiosa, eu fico com muito medo, eu fico angustiada e insegura. E o meu comportamento é de ficar mandando mensagens, toda hora eu mando mensagens, ligo para ele frequentemente, eu entro no Skype e fico 3 horas com ele no período da noite. E aí eu começo a perceber que meu namorado já está de saco cheio de mim. Então, aí acaba, enfim, meu namoro acaba. Né? Esse pensamento de que se o meu namorado me liga 500 mil vezes, ele não gosta de mim, é um pensamento que não é nada funcional para mim. Justamente interferiu diretamente na minha relação afetiva. Então, pensar isso, e provavelmente esse pensamento, ele está relacionado com a forma com que eu relaciono com todas as pessoas, provavelmente, ele interfere na minha vida. Então, a gente vai trabalhar esse pensamento de que essa regra, né, o pensamento intermediário, se a pessoa não me liga tantas vezes, ela não gosta de mim, exatamente para que seja mais funcional a vida dela e que ela consiga lidar com uma forma diferente nas relações dela.
faz esses levantamentos e a gente prova eles na sessão, se é isso mesmo ou não. Uma hipótese, eu não sou amada pelas pessoas, é uma crença central, o desamor. Então, essa é a crença central e que é a crença principal que a gente vai trabalhar com ela. E essas crenças intermediárias, que são as regras que regem a vida dela, e elas vêm dos pensamentos automáticos. E aí a gente tem que identificar todos esses pensamentos nas sessões. Terceiro diferencial, a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia breve e focada. Falei isso para vocês, né? A gente trabalha uma questão e assim que essa questão ela é finalizada, a gente encerra a terapia. Se por acaso o paciente quer trabalhar uma outra questão, o foco mudou. Então a terapia foi para um outro caminho. Isso é tudo. Uma coisa que eu não coloquei é que a terapia cognitivo-comportamental ela é compartilhada, né? A responsabilidade da terapia, né? Se não tiver a interação da pessoa e o envolvimento do paciente na sessão, não adianta eu querer que ele mude, ficar lá me esforçando, ficar lá ralando para entender as crenças dele, estruturar tudo para fazer as sessões e programar as sessões, se ele não está engajado na terapia e não está querendo mudar nesse processo, né? Então, é uma terapia de mão dupla, né? Tanto o paciente quanto o terapeuta, eles têm que se engajar na sessão. Pode passar. Outro diferencial, a terapia cognitivo-comportamental reduz o sofrimento do paciente, principalmente pacientes graves, que foi a experiência que eu trouxe para vocês, de forma mais rápida, né? Então, esse é um diferencial que mais me atrai dentro da minha prática, que eu vejo diminuir o sofrimento, a intensidade da doença de uma forma mais rápida, faz com que a gente trabalhe o que é doloroso para ele de uma forma mais leve. Outro diferencial, a TCC é uma doença, TCC é uma ciência com terapeutas novos. Né? Eu também sou nova e vários terapeutas cognitivos que trabalham na área da cognitiva são profissionais novos, né? Então, ela é tanto uma ciência nova, quanto pessoas novas trabalham nessa área. E uma das coisas que eu penso e que eu vejo que faz sentido é que a nossa disposição, tanto para produzir material científico, é fundamental, porque a minha conclusão na minha especialização, por exemplo, eu tive que procurar muito material em outra língua, porque não tem muito material aqui no Brasil sobre TCC. Então, a gente precisa de pessoas para produzir material científico para a gente consolidar cada vez mais a nossa ciência, né? E eu vejo isso como um diferencial, né? Nós terapeutas novos, né, temos essa força para produzir. Eu falei para vocês lá no começo que eu quero chegar lá. Um dia eu chego, produzindo muito material científico. Então, próximo diferencial. Acredita-se que é possível trabalhar com pessoas de qualquer idade, também idosos, né? Uma das coisas que eu vi na minha formação é que tem abordagens que não trabalham com idosos ou não acreditam que os idosos podem mudar. Eu já falei para vocês que a gente trabalha com as crenças das pessoas, com a forma delas de pensar. E em todas as idades nós pensamos, né? E nós acreditamos que as pessoas podem mudar a forma delas de pensar. Por mais cabeça dura que ela seja, né? Isso significa, na linguagem científica, que quanto mais crenças rígidas elas são, mais difícil é de flexibilizar e reestruturar essa crença. Mas nós acreditamos que isso é possível. Pode passar. E, por fim, eu trouxe para vocês esse último diferencial, que acredita-se que é possível reduzir os danos de pessoas com transtornos que não têm cura. Por exemplo, eu já falei para vocês que eu trabalho com pessoas com diagnósticos graves, né? Então, meu primeiro paciente foi esquizofrênico. Eu lá no meu estágio de 6º período, eu atendi um esquizofrênico. E
E uma das coisas que eu percebo é que é possível que a pessoa mude, que ela consiga melhorar os danos que ela tem na vida dela, que a doença traz para ela, mas ela não vai deixar de ter cura. A doença dela não vai ter cura, mas ela pode melhorar a forma com que ela se comporta e se posiciona no mundo. Esse paciente, por exemplo, ele é um paciente que ele achava que todas as mulheres davam em cima dele. Então ele chegava para as mulheres, do nada, de uma forma um pouco estranha, e falava para elas: bora lá em casa? E aí tudo na cabeça dele, ele já estava pensando que a mulher era em cima dele, que ela já estava perseguindo ele e que ela queria ficar com ele. E aí ele já chegava na conclusão, e aí na hora ele já chegava: bora lá em casa. E aí, óbvio, todas as mulheres achavam isso esquisito, né? E isso incapacitava ele de se relacionar com as pessoas, incapacitava ele de trabalhar, incapacitava ele de namorar, de ter uma relação. Então, com o trabalho feito que eu fiz com ele conseguiu se inserir no mercado de trabalho, ele conseguiu se relacionar de uma forma diferente no ambiente de trabalho, ele conseguiu se relacionar de forma diferente no ambiente da academia, né? Porque a medicação, ela tem muitos efeitos, e um deles é fazer com que a pessoa ganhe muito peso, né? Então ele ia para a academia e ele conseguia se relacionar com as pessoas na academia de uma forma diferente, né? Então ele não vai deixar de ser esquizofrênico, mas ele conseguiu se inserir na sociedade de uma forma diferente, né? Isso é adaptar. Pode passar. Então tá, eu falei o diferencial da terapia, mas uma das coisas que eu queria trazer para você, que eu acho importante, principalmente quando a gente está na graduação, mas e o funcionamento do consultório na prática? Né? Uma das coisas que eu pensava quando eu estava na faculdade vou formar, vou montar meu consultório, vou ganhar muito dinheiro, vou atender os pacientes, acabou, era isso. E aí, na prática, como funciona? Estudiar esse papo de carreira não dá, né? Obrigada. Nada. Então, consultório na prática. A rotatividade dos pacientes não acontece se você não souber fazer com que o cliente chegue até você. Normalmente, a gente se forma, a gente estrutura toda a nossa capacitação e qualificação para a gente ser bom dentro do consultório. Então, com certeza, quando a gente chega lá, a gente é bom no que a gente faz. Mas isso não significa que as pessoas vão chegar à nossa porta só porque a gente é bom e está lá dentro do consultório. Se a gente sentar lá na nossa cadeira do consultório e esperar as pessoas chegarem, isso não vai funcionar. Então, uma das coisas que eu percebi na minha prática que eu queria trazer para vocês é que vocês têm que aprender também como fazer com que o cliente chegue até vocês. Né? Não é só fazer a faculdade, não é só fazer uma especialização ou todos aqueles passos que eles vão chegar até você. Pode passar. Então, por fim, o psicólogo, ele deve saber se promover de uma forma ética, fundamental, e ter seu consultório cheio de clientes. Então, essa rotatividade, a terapia cognitiva, eu já falei que é uma terapia breve, então, a rotatividade, ela acontece, né? É rápido isso. Você trabalha com um paciente e, normalmente, com 6 meses, no máximo 1 ano, dependendo de transtorno de personalidade e transtorno de humor, fica um pouquinho mais, 2 anos. Então, essa rotatividade acontece. Se você não souber fazer com que os clientes cheguem até você vai ficar com o paciente, você vai dar alta para ele e não vai entrar o próximo. E você tem que saber fazer isso de uma forma ética, né? Uma das coisas que o conselho nos ensina é muito o que não fazer. Mas o que fazer de forma ética para se promover é uma coisa que a gente precisa buscar. Estou trabalhando muito com isso hoje. Pode passar? Só queria trazer isso para vocês, são meus livros
livro de cabeceira, eu adoro esses livros. Terapia cognitivo-comportamental, ele é bem básico, teoria e prática. Esse aqui é um que me ajuda muito, porque trabalha sessões breves. Ele é muito bom também. Principalmente para quem tem ideia de trabalhar com convênio, ele ajuda muito. Técnica de terapia cognitiva, manual do terapeuta. Esse é um livro que eu recomendo, mas que eu acho importante colocar para vocês que é importante aprender a lidar com as técnicas, porque psicólogo não é tecnólogo, tecnólogo no sentido de aplicar técnicas por aplicar técnicas. Então você tem que saber muito bem embasado qual que é o modelo cognitivo e o que você está fazendo ali, e não simplesmente ficar aplicando técnicas. Mas é um excelente livro. Esse livro ele é bem focado na esquizofrenia, então para quem tem interesse de trabalhar nessa área, esse é um livro muito bom. Terapia cognitiva dos transtornos da personalidade, do Edson Dias, ele é muito bom, o meu trabalho ele é fundamental. Terapia cognitiva para transtornos de ansiedade, esse livro também é muito bom para quem quer trabalhar com ansiedade. Uma das coisas que eu vejo, que eu acho interessante passar para vocês, não é todo mundo que está já concluindo o curso, né? Mas uma coisa que vocês poderiam pensar o que vocês vão ser. Normalmente a gente fala que você vai ser quando crescer, né? Mas você tem que pensar o que vocês vão ser quando vocês formarem, né? Uma das coisas que eu acho interessante vocês pensarem é qual que é o nicho que vocês querem trabalhar. Com o que é isso que vocês querem trabalhar? Eu já falei com o que eu trabalho, né? Eu trabalho com pacientes com diagnósticos graves. Esse é meu nicho atualmente. E qual é o de vocês? O que vocês pensam em trabalhar? Eu tenho colegas que têm horror dessa área que eu trabalho. Mas tem gente que adora trabalhar com autista, por exemplo. Eu já não gosto de autismo. Então, tem várias áreas que você pode trabalhar e se especializar. Porque muito para as pessoas chegarem até você, vocês têm que saber com quem vocês vão trabalhar. E muito obrigada por me receberem, por me ouvirem, e eu espero que eu tenha trazido alguma coisa relevante para vocês. Eu estou disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem entrar em contato comigo. E esse é o momento que vocês podem me perguntar mais. E é isso. Muito obrigada. Tem alguém? Bom dia, né? Bom dia.